do evangelista São Mateus. Um exemplo para todos nós, para todos os cristãos do século XXI, para todos aqueles que querem seguir as palavras e as ações de Cristo. O cristianismo não é uma filosofia, não é uma tradição, como a maioria das pessoas fala, é uma tradição. O cristianismo, em grego, gosto desta palavra, inevioma, é um modo de vida. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não adianta falar, mas eu nasci na ortodoxia. Mas se você não aprofundas nas palavras e não exercita as palavras, os dogmas que o Cristo e os santos falaram, e você não sigue o caminho e o exemplo, infelizmente, pode ser batizado na ortodoxia, pode ser nascido de avós, de pais ortodoxos, mas se nós não mergulhamos nas verdades da didascalia de Cristo, dos santos apóstolos e dos santos todos, nós não podemos falar que somos cristãos, especialmente ortodoxos. Quem nos ensinou hoje o nosso Senhor Jesus Cristo? Estava passeando por toda Jerusalém, onde ele beneficiava as pessoas. E um cobrador dos impostos, ele era uma pessoa muito poderosa em uma época que os romanos ocupavam toda a Judeia, toda a Palestina, toda a Grécia, toda a África, toda a Roma, toda a Galácia, toda a Península Ibérica. Eles eram os poderosos. Para levantar a cabeça, uma pessoa contra esta potência tinha que ser ou louco ou muito corajoso. Por isso, Mateus era comprador de impostos de este império, que ele comprava mais, que ele colocava na vida das pessoas em risco, ameaçava, era praticamente o homem do mal. Os judeus tinham medo dele, como qualquer um que tem medo aquele que tem poder e faz mal, e erra no poder, e abusa o poder que tem. Mas o olhar de Cristo, de ele olhando e querendo comer, amando a ele, e querendo comer na casa dele, alertou os hipócritas. Porque a palavra fariseus é sinônimo da hipocrisia. E eles falavam para os discípulos: por que
É interessante a frase adentro do grego, do original livro do Evangelho, porque o Evangelho, a maioria dos evangelistas, todos, aliás, escreveram em grego idioma. É importante porque eles falaram, os fariseus, ironicamente, para os discípulos: quem está fazendo o mestre? Eles não aceitavam as doutrinas de Jesus. Eles tentavam crucificar, tentavam pegar ele primeiro, colocando muitas armadilhas para eles podem ter argumento, crucificar a ele, que era o desejo deles. E eles tinham tirado, eles não assumiram a morte, a crucificação de Cristo, porque a crucificação era modo para morrer, uma maneira dos romanos e não dos judeus. Como eles não apedrejaram Cristo, então eles jogaram a culpa em cima dos romanos. Tão hipócritas que eram. Então, o Cristo foi para comer na casa de um pecador. E aí, os fariseus, escandalizados, perguntavam aos discípulos: por que o nosso mestre? É importante porque temos duas palavras em grego, com Y e com ita. A palavra imim, quando está com Y, significa eles. Quando está com ita, significa nós. E eles falaram o nosso mestre. Eles não acreditavam em nada de Cristo, mas eles colocaram o nosso mestre. É a etnia que fala alto neste momento. Como a maioria dos cristãos, por isso o cristianismo não venceu, que deveria estar muito mais eficaz o cristianismo divulgado no nosso globo, não foi, porque muitos covardes, muitas pessoas que não acreditam, se vestem na vestidura episcopal ou sacerdotal. E são apenas, cobrem apenas as aparências. Então, o Cristo deu a resposta: porque eu cheguei nesta terra para salvar aqueles que são pecadores. E não significa que chegou, porque, como ele falou, todos somos pecadores. E só Deus e a Santíssima Trindade é impecável. Por isso, ele chegou para salvar os pecadores. E ele salvou. Os fariseus não foram salvos. Ficaram hipócritas, se escondendo atrás das tradições. Mas as tradições são apenas quando nós espelhamos o nosso rosto em um espelho. Dentro do espelho não é a realidade. A realidade está fora do espelho. Nós somos a fora. Assim eram os fariseus e os secretários e todos aqueles que não tinham noção do que significa fé e reagir e viver com a fé. Viver com Cristo não é fácil, mas não é difícil. Basta você abrir o seu coração
Basta você acreditar, mergulhar, analisar e escolher o que é o bom para a sua alma. Cristo chegou para salvar todos nós pecadores, inclusive aqueles que, na realidade, roubavam os impostos e sufocavam o povo, como a maioria das pessoas fazem agora em pleno século XXI, porque acreditam mais na matéria e menos na espiritualidade. Mateus virou um santo, virou um evangelista, acreditou, mergulhou, aceitou a vida de Cristo, aceitou o que o Cristo falou e por isso